Sabe aquele tipo de situação em que a criança é corrigida pelo pai e aí a mãe vira e fala assim: ai, tadinho, nossa, não é pra tanto. Ah, não, isso não. E começa aquele bate-boca e a criança fica assim. É constrangedor e não é só constrangedor, é problemático para a criança. Isso gera uma série de problemas na sua autoridade e na cabecinha da criança. Uma série de problemas e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quais são esses problemas e por que você não deve fazer isso? E o que você deve fazer, tá? Para evitar esse tipo de situação. Então, é muito delicada essa situação de quando os pais discordam quanto à forma de educar os filhos e, na verdade, assim, é delicada a forma como a gente reage a isso, porque nada mais natural do que duas pessoas discordarem sobre algum ponto que seja difícil mesmo, que é a educação dos filhos, né? Então, tudo bem. O problema não é discordar, porque discordar todo mundo discorda, ninguém pensa igual a ninguém, né? O problema é quando os pais se corrigem, se desautorizam, quando eles discutem e brigam sobre um critério educativo na frente dos filhos. Esse é o problema e eu vou dizer para você por quê. O que acontece é, primeiro, que isso mina a autoridade dos dois, de pelo menos um dos dois, se não dos dois. Se sou sempre eu que corrijo, entre aspas, o meu marido, eu estou minando a autoridade dele. Se ele também me corrige, nós dois estamos minando a autoridade dos dois. O que significa dizer que estamos perdendo o crédito com a criança. E o que a criança começa a fazer? Quando você tem um critério que os dois pais aplicam, eles falam assim, olha, quando acontece A, quando você faz A, vai acontecer B, fulaninho. O que acontece? A criança ela tá recebendo um critério moral. Então ela está pensando, isso aqui é errado, por quê? Meus pais dizem que é errado. Então eu devo decidir conforme este critério moral. Quando você tem um pai que fala, ah, tadinho, e a mãe fala, não, tem que dar castigo. Cada um falando uma coisa diferente, o que você está dizendo para a criança? Você está dizendo para a criança assim, no fundo, você está dizendo para a criança assim, olha, ninguém aqui não tem uma certeza, tem uma incerteza. Aí a criança olha para essa situação e o que ela vai fazer? A criança que não tem critério moral, não tem força de vontade, não é preparada para escolher a coisa certa, porque ela ainda não recebeu o critério, claro, certo? O critério não está claro para ela, o que ela vai fazer? Ela vai escolher o que é melhor para ela, ou, falando em outras palavras, o critério da criança vai se tornar o critério do menor esforço. É isso que você está ensinando para o seu filho quando você corrige o seu cônjuge, quando você corrige seu marido na frente, ou sua esposa, né? Na frente dos filhos. É isso que você está ensinando para ela. Está ensinando a criança a escolher pelo critério do menor esforço, porque ela sabe que está tendo uma discussão, ela tende a se aproveitar dessa situação, de simular, e aí a gente começa a observar que a criança começa a vir com aquelas perguntas. Ah, eu vou perguntar para o papai. Ah, eu vou perguntar para a mamãe. Ah, mas o papai falou outra coisa, mas a mamãe deixou. Ah, mas a mamãe sempre deixa. Ela começa a jogar com isso. Então você está criando o quê? Primeiro, uma criança que busca como critério moral sempre a regra do menor esforço. Outra, uma criança, e isso nada mais significa do que criar uma criança egoísta. Ela não está buscando o que é certo, ela está buscando o que dá menos esforço. Perceba, você está deformando moralmente a criança. Não é uma conduta neutra, é uma deformação moral. Você está ensinando ela a buscar o menor esforço, a ser egoísta, a ver o que fica melhor para ela. A despeito da briga dos pais. Meus pais estão brigando, mas não importa, porque eu quero me dar bem. Você está condicionando a criança a isso, olha que coisa grave. Outra coisa, você está ensinando o seu filho a ser dissimulado, a ser falso. Então, ele vai lá e joga com você. Ah, mas o papai deixa. Ah, mas a mamãe deixa. Você está ensinando o seu filho a dissimular, a criar jeitinhos, a comer pelas bordas, a fazer malandragem. É isso que você está ensinando para a criança, que ela se aproveite da briga dos outros. Você está ensinando até que muitas vezes a gente vê que isso vai ficando tão enraizado no caráter da criança que a criança começa a se tornar uma aproveitadora. Às vezes ela até quer que os pais se desentendam, porque se eles se desentendem, ela encontra uma brecha para o seu critério de menor esforço, que nada mais é do que um critério de egoísmo, né? E aí o que acontece? Se o casal não percebe que está causando isso na criança, que eles estão causando essa falsidade, essa dissimulação, essa busca pelo menor esforço,
Eles entram nesse jogo da criança e fica um ciclo vicioso. Então os pais discutem na frente da criança, a criança se aproveita disso, ela se aproveita disso, gera uma confusão, eles discutem, ela se aproveita disso. Você está criando um ciclo vicioso horroroso dentro da sua casa, que convenhamos também, agora falando só cá para nós adultos, que clima horroroso, né? Tá bom, então agora você já entendeu qual é o problema de vocês discordarem, discutirem e brigarem sobre critérios educativos na frente da criança, certo? Então o que vocês vão fazer? Primeiro, como eu disse no começo do vídeo, lembrar que ninguém concorda 100% com ninguém. Isso não existe, certo? Então é natural que você e seu esposo, você e sua esposa discordem em muitos pontos de educação, que durante o dia vocês acham que poderia ter sido mais ou menos, poderia ter sido menos firme ou mais criterioso. Isto é normal, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, certo? Então, o que vocês podem fazer, ou você pode fazer, né? Porque, na verdade, ninguém manda no marido, né? Não é mãe do marido da gente, nem deve ser, porque é muito chato isso, né? O adulto não quer ser cuidado pela esposa como se fosse uma mãe, né? E o marido, o que você pode fazer pela sua esposa, por você, na verdade, né? Conversar depois. Então, você viu lá, olha, vai ficar, sei lá, 5 anos sem brincar com esse brinquedo. Você respira fundo, né? Faz aquela cara de paisagem, dá uma performada, né? Faz aquela cara de artista, segue o fluxo, toma uma água e tal, depois você fala longe das crianças, fala, puxa, você não precisava ter falado aquilo para a menina, né? Vamos dar um jeito de você chegar para ela, né? Numa próxima situação, não ser tão duro, ou dizer para ela que agora que você percebeu que ela teve um esforço muito grande em tal coisa, que então você vai premiá-la com a redução desta pena terrível para 1 ano só, né? Então vamos buscar soluções assim, mas conversando longe das crianças, tá? Então conversar depois, você pode, tá? Você consegue, você é capaz. Respire fundo, lembre que você está destruindo os critérios morais do seu filho, está deformando moralmente seu filho e converse depois, tá? Outra coisa que você pode fazer, mas Ana Paula, tudo bem, mas meu marido não concorda com, sei lá, várias coisas que eu tô vendo aqui em educação, tal, não sei o que. Então, posso te dar um conselho muito franco? Estude mais a fundo esses temas, procure boas bibliografias, estude mais a fundo sobre esse tema que está sendo um tema de divergência tão absurdo para vocês. Então, Zip falou, não deu certo, não fica buzinando, como se fosse mãe do seu marido, como se fosse pai da sua esposa. A mulher faz muito mais isso, né? Mas fica discutindo naquela DR eterna até que ele vença por cansaço. Ele fala, tá bom, então eu concordo. Não faça isso. Vai estudar esse tema, vai buscar se aprofundar, buscar argumentos, entender, sei lá, educação infantil, vai procurar argumentos sólidos sobre isso, para você chegar e falar, olha, amor, eu li um livro, eu vi uma palestra sobre isso, olha que interessante esse argumento que essa pessoa trouxe, eu não tinha pensado nisso, você já tinha pensado nisso? Falando uma boa, né? Que mais? Outra coisa que é muito boa e que resolve muito esses problemas e às vezes nós não percebemos, que é uma saída muito simples, né? Eu escuto muitas mães falando para mim, meu marido não corrige desse jeito. Então, você que passa mais tempo com a criança já viu que essa é a forma correta de corrigir? Então, o que você faz? Se adiante, corrija você, seja mais firme quando ele não está perto, ou você está vendo que a criança vai fazer alguma arte, você está lá no seu celular, na sua série, sei lá onde você está, caçando churumino, vendo borboleta na janela, levante-se, vá imediatamente e corrija antes que sobre para o seu marido ou para a sua esposa que não tem a mesma firmeza que você. Então, se adiante, faça isso. Eu vou fazer isso sempre? Não, você vai fazer isso até que ele perceba que, olha só, funciona. Isso que, olha, vai olhar para você e vai falar assim, caramba, lá, funcionou, funciona melhor do que do meu jeito. Então vá fazendo isso, vai fazendo isso. E reze pelo seu cônjuge, reze para que ele se ilumine, para que ele entenda o que você está falando, né? Para que vocês se entendam melhor, lógico, né? Sempre, né? Reze para que as coisas sejam feitas da melhor forma. Então, era isso que eu queria falar para você hoje, que antes de bater boca, discutir na frente das crianças, você pode respire fundo e pense, eu não vou deformar a capacidade de avaliação moral do meu filho, não vou deformar os critérios morais do meu filho
porque eu não aguento segurar minha boca por meia hora, por uma hora, por um dia. Eu vou fazer silêncio, vou conversar sobre isso daqui a uma hora. Amanhã não vou estragar meu filho, não vou fazer dele um simulado, uma pessoa que foge do sacrifício. Eu vou fazer esse sacrifício, certo? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve neste canal e procura outros vídeos por aí, porque tem muitos vídeos sobre maternidade, educação, sobre casamento aqui. E eu quero te agradecer pela companhia. Envie esse vídeo para alguém que você acha que pode precisar, para aquele amigo, tá joia? Brigadão e até a próxima!